A gente, quando vem pregar, por mais experiência que a gente treme um pouquinho, mas quando a gente vê chegar um amigo, chega outro amigo, a gente fica mais tranquilo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar novamente com Deus. Querido Pai, louvado seja o Teu nome por estarmos aqui em tão boas circunstâncias para estudar a Tua Santa Palavra. Ilumina-nos, orienta-nos, ajuda-nos a compreender e a praticar a Tua vontade. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já teve algum problema muito sério, uma dificuldade muito grande de ser resolvida? Ou talvez você continue tendo algo muito difícil de ser resolvido? Eu estava aqui pensando se eu falaria ou não, vou falar rapidamente. E um outro detalhe, nos bastidores, eu ia falar sobre outro tema. Aí, domingo passado, retrasado, eu vi o irmão Gerson falando que domingo costuma ser domingo evangelístico. Aí, mudei um pouquinho, né? Vou falar mais e mais sobre Jesus hoje. Amém? Até 2013, eu sofria de um problema muito sério no nariz. Eu constantemente tinha sinusite. Tomava antibiótico 3, 4 vezes ao ano, corticóide, andava com kit. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, eu pensava assim, meu Deus, se ela olhar direito, ela não vai nem querer se casar. Eu levei um kit, era soro, neossoro, própolis e uma série de coisas. Para honra e glória de Deus, em 2013 eu fiz uma cirurgia, corrigi o septo, nunca mais tive problema. Eu sentia muita dor de cabeça, um cheiro muito forte, enfim, era algo que eu não via solução. Às vezes eu ficava 1, 2, 3, já cheguei a ficar um mês com secreção. E eu ficava tão angustiado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu trouxe para o nosso estudo, nesta noite, a história de alguém que por 12 anos teve um problema muito sério. Ela não via solução. Eu vou parar por aqui para a gente ler o texto bíblico, ok? Estou gostando muito dessa palavra spoiler, não vou dar spoiler, vamos à Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, vamos entender um pouco melhor. Primeiro, Jesus estava indo para a casa de Jairo, não é isso? Vocês prestaram atenção no texto? Quem era Jairo? Era um dos principais da sinagoga. Era alguém simples na época?
Não. Ele não só era famoso, reconhecido ali, como ele tinha uma posição de prestígio. Provavelmente tinha dinheiro também, não era um qualquer. Interessante que Jesus estava indo vagarosamente para a casa dele, por quê? O que tinha ao redor deles? Interessante, hoje eu parei para analisar, não era uma multidão, era uma grande multidão, era muita gente. E ele estava indo em direção à casa de Jairo, né? Quando de repente, né, ele percebeu que alguma coisa estranha aconteceu. E ele disse: olha, quem me tocou? Os discípulos, como sempre estavam a cabeça dos discípulos, acho que estava na lua, e o Espírito de Profecia diz que foi Pedro. Pedro perguntou: Senhor, mas todo mundo está te tocando, está te comprimindo? Não estamos entendendo, o que o Senhor quer dizer? E aí foi mais claro: de mim saiu o poder. É interessante que a mulher, ela ia passar despercebida. Se não fizessem essa pergunta, se Jesus também não fizesse questão, né, de frisar o que aconteceu, ia passar despercebido. E interessante que a Bíblia fala que ela estava atemorizada. Vamos entender um pouco melhor. Por quê? O que acontecia quando uma mulher tinha hemorragia nos tempos de Jesus? Se você for ao livro de Levítico, vamos dar um pulinho lá em Levítico, capítulo 15, verso 25. Encontraram? Amém? Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Dá um pulinho aí também, no verso, volta um pouquinho, capítulo 15, verso 19. Capítulo 15, versículo 19. Amém? A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E a qualquer que a tocar será imundo até a... Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será... E tudo sobre que se assentar será imundo. Tem mais um outro detalhe? Vamos a Números, capítulo 5, versículo 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece e todo imundo por ter tocado em algum. Vocês estão entendendo? Aquela mulher, ela, por causa do fluxo, interessante, eu procurei saber, o fluxo ele pode ser contínuo ou intermitente. De qualquer maneira, ela estando com o fluxo, ela estava imunda, e qualquer pessoa que tocasse nela ficaria imundo. Eu pesquisei um pouquinho, e eu vi que mesmo na época de Jesus, essas pessoas ficavam isoladas, ficavam separadas. Agora, para pensar um pouquinho na situação dessa mulher. Ela estando isolada, ela tinha contato normalmente com as pessoas? Ela podia, por exemplo, ir ao mercado fazer compras? Ela podia ir à igreja louvar a Deus na igreja? Não. Tudo que ela tocasse ficava imundo. Pense como estava a mente dessa mulher, ela não tinha contato direito com as pessoas, ela sofria muito. Ela não podia fazer o que as outras pessoas faziam. E eu até parei para pensar, a Bíblia não fala que idade ela tinha, Alexandre, não fala se ela era casada ou se era solteira, mas se ela não fosse casada, qual homem queria se casar com ela? Me diz. Nenhum. Vocês estão percebendo o grande problema? Interessante também, pense por aqui um pouquinho na época do Covid. Quem estava com Covid na época, né, do início, que não tinha vacina, o que acontecia? A pessoa ficava totalmente isolada. Vocês, eu não sei se têm noção disso. Uma vez eu fiquei com suspeita de tuberculose, não era tuberculose.
Mas eu me lembro que eu fiquei internado e as enfermeiras, quando chegavam no quarto, já chegavam assim, meio como se eu fosse imundo. E eu me sentia muito mal com isso, me sentia discriminado, me sentia rejeitado, Alexandre. E eu me coloquei no lugar daquela mulher. Ela não podia ir para onde ela queria, ela não podia falar direito com as pessoas. Se ela saísse às ruas, ali por perto, ela seria discriminada. Ela provavelmente, se fosse casada, ela não teria contato com o seu marido, e se ela fosse solteira, ela não estaria casada, e uma série de outras coisas mais, ela não podia ir para a igreja, louvar a Deus, enfim. Olha a situação dela. É interessante que a Bíblia fala, voltando lá para o livro de Marcos, ela gastou praticamente tudo que ela tinha. Ela gastou praticamente tudo que ela tinha. E detalhe, eu pesquisei um pouquinho sobre os médicos da época, e os médicos não tinham boa fama, eles não eram tão bem formados. Vamos nos lembrar que a medicina daquela época não era como agora. E tem outro detalhe, pense, as mulheres vão entender melhor. Tinha água encanada? Na época? Tinha algumas coisas que hoje as mulheres usam para, vamos ser claros, absorvente, por exemplo? Não. Não tinha água corrente. Imagine a situação daquela mulher. Você está me entendendo? Não tinha, a medicina não era avançada como os dias de hoje. Então, ela realmente estava com um problema muito sério. Gente, não era um mês, não era uma semana, não eram 5 anos, 12 anos. Você sabe que são 12 anos passando por isso? Um problema não só físico, mas também que afetava o psicológico. Bom, voltando ao livro de Marcos, aqui fala que ela, deixa eu encontrar aqui direitinho, verso 26, e muito padecer a mão de vários médicos. Irmãos, vamos parar um pouquinho. Quando você vai ao médico, você quer o quê? Alívio. Aqui diz que ela sofria na mão dos médicos. Você parou para prestar atenção nisso? Ela sofria. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Tendo despendido, olha só essa palavra, tudo quanto possuía. Ela tinha ficado pobre. Ela tinha perdido tudo. Sem, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, ela gastou tudo e estava pior. Ela estava pior. Interessante que o verso 27 também me chamou muita atenção. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela foi procurá-lo. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém deve ter chegado para ela e falar: olha, eu conheço alguém que pode te curar. Eu conheço alguém que levantou paralítico. Eu conheço alguém que ressuscitou morto. Eu conheço alguém que faz o cego enxergar. Interessante que aquela mulher, ela confiou, ela acreditou. E a gente pode tirar várias lições daí. Primeiro, ela poderia ter pensado negativamente. Uma grande multidão, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar lá, Alexandre? Uma grande multidão, como é que eu vou chegar? Eu imunda, como é que eu vou sair na rua? As pessoas vão me apedrejar. Ela poderia ter pensado, Jesus agora chegou perto e viu Jairo. Jairo é como se fosse o pastor da divisão, da união. Mas ela não se deixou vencer pelos pensamentos negativos. Aí cabe uma lição: não deixe que os seus pensamentos negativos te dominem. Não deixe que os pensamentos negativos te dominem. Outra coisa interessante, ela não foi guiada pela razão. Porque se ela fosse guiada pela razão, ela não iria. Ela foi guiada pela fé. Pela fé. Ela foi guiada pela fé. Irmãos, geralmente a gente precisa ser guiado pela fé. Porque às vezes, se a gente for guiado pela razão, a gente não vence. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer um concurso público para Duque de Caxias, quando eu desci a passarela, Alexandre, para ir para o local, que era em Piedade,
parecia um formigueiro. E eu falei, meu Deus, eu não estudei, eu trabalho muito e eu não... Poderia ter dito, eu nem vou entrar, não vou fazer o concurso, já estou reprovado. Mas eu falei, não, estou aqui, vou fazer o concurso e passei. Da mesma maneira, você se deixe guiar pela fé, tenha confiança em Deus, não deixe que os pensamentos negativos te atrapalhem. Outra coisa interessante, ela estava com um problema sério, grave, difícil de resolver. Isso fez com que ela se afastasse de Jesus? Foi o contrário. Eu fiquei assim imaginando, quando vem os problemas sérios na nossa vida, o que a gente pensa às vezes de fazer? Se afastar. Não é? Tem gente que é assim, começa a vir os problemas sérios e se afasta de Jesus. No caso dela foi o contrário, o problema sério fez com que ela se voltasse para Jesus. Olha que coisa interessante. Eu entendo, algumas vezes tem problemas que te impossibilitam de vir à igreja, problema sério de saúde. Mas, do contrário, não deixe que os problemas te afastem de Jesus. No caso dessa mulher foi impressionante, porque o problema trouxe ela para perto de Jesus. Ela fez o contrário. Quer ver uma outra coisa interessante? Ela precisou se aproximar de Jesus para receber Se ela ficasse longe, ela ia receber? Tem gente que quer receber a bênção, Ricardo, e quer ficar longe de Jesus. Como é que vai receber a bênção se está longe de Jesus? Me explica. Não sou abençoado, mas não se aproxima de Jesus. Ela se aproximou para receber a bênção. Se ela não se aproximasse, ela não receberia. Quer ver um outro detalhe? Jesus parou tudo o que estava fazendo. Ele parou de atender Jairo. Jairo era uma pessoa importante. Ele parou tudo, ele parou a multidão para dar atenção àquela mulher. E eu quero te dizer que Jesus também, ele para tudo que ele estiver fazendo por amor a você. Ele parou a vida dele, a vida que ele tinha lá com o Pai, por sua causa, por minha causa. Ele te ama, independente se você é pobre, se você acha que você... Enfim, ele te ama. É impressionante, ele parou tudo. Eu queria ver a cara de Jairo, por exemplo, ali. Jairo, a filha dele estava nas últimas, estava morrendo, tanto que morreu. Jesus ressuscitou. E ele parou por causa daquela mulher. Que era uma mulher, gente, que já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, era uma imunda. Era uma imunda. Jesus parou tudo por causa de uma mulher imunda. Olha que impressionante. E às vezes você diz, poxa, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não sou ninguém. Não, Jesus te ama. Quer ver uma outra coisa interessante? Para Jairo receber a bênção, o que Jesus precisou fazer? Ir até a casa dele. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque Jairo quis assim, ele seguia um formalismo, ele acreditava que só ia receber a bênção se Jesus fosse à casa dele. A mulher não. A mulher pensou o seguinte, se eu tocar nele, eu já recebo a bênção. Olha que coisa interessante. Jesus, ele pode te abençoar como ele quiser, não de acordo com o que você quer. Isso me chamou muita atenção. Quer ver uma outra coisa interessante? Ela foi procurar Jesus sozinha ou acompanhada? Sozinha. Ou seja, a fé dela era individual. Você não consegue passar a sua fé para o seu marido. Você não consegue passar a sua fé para o seu filho. Você não consegue passar a sua fé para o seu pai. Não consegue. A fé é única. Você tem que sentir, tem que experimentar. É única. Aquela mulher foi sozinha. Ela confiava, ela tinha fé, ela foi sozinha. Não precisou ninguém levá-la, ela foi sozinha. Ela ouviu e tomou iniciativa. Essa é uma outra coisa, ela não ficou parada em casa. Ela não ficou apenas pensando, ela agiu, ela foi. Ela não ficou pensando, o que meus vizinhos vão pensar, ela foi. Né? A gente às vezes, o que meu vizinho vai pensar se eu for para a igreja hoje? O que minha irmã vai pensar se eu for... Eu estou com visita, o que a visita vai pensar se eu for à igreja? Não. Ela parou tudo e foi, ela agiu, e algumas vezes na nossa vida a gente precisa agir, ter iniciativa, ter ação, não adianta só falar, a gente precisa agir. Aquela mulher agiu, ela tinha iniciativa. Quer ver uma outra coisa interessante?
As mulheres talvez me entendam melhor. Eu não sei nem por que eu estou falando sobre isso, mas eu nunca perdi muito sangue, mas eu fico imaginando, principalmente uma mulher que perde sangue por um dia, por uma semana, por um mês e por 12 anos tendo esse problema. Vocês já pararam para analisar? Gente, a pessoa fica fraca, e fica muito fraca. A pessoa, muitas vezes, a mulher precisa até tomar ferritina, não é isso? Precisa se alimentar melhor, senão ela fica fraca, ela fica enfraquecida. Eu sei porque eu sou casado, eu percebo isso, né? E mesmo fraca, aquela mulher foi. Ela poderia dizer, poxa, eu estou fraca, eu não vou. Ah, eu estou doente, eu não vou. Não, o contrário. Ela tirou força da fraqueza e foi. Queridos, quando você estiver fraco, mesmo assim, junte suas forças e vá até Jesus. Não deixe que o mal te abata. Seja forte, seja firme. E, por fim, ela foi, eu acredito que chorando por dentro. Eu não sei se ela foi lacrimejando, mas ela foi chorando por dentro. E como é que ela voltou depois da bênção? Eu acredito que ela voltou sorrindo. Eu tenho a certeza que todos aqueles que vão a Jesus, eles voltam sorrindo. Eu tenho a certeza disso. Mas, entenda o seguinte, Deus nem sempre vai te abençoar do jeito que você quer. Eu estava parando para analisar, por exemplo, o próprio Jesus falou, dá uma lida, por gentileza, no que está em João, no livro de João, capítulo 18, 33. E eu estou encerrando, deixa eu ver se foi essa aqui mesmo. 18, não, 16, 33, deixa eu ver. 16, 33. 16, 33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: pode ser que nessa vida você não tenha todos os seus problemas resolvidos. Pode ser que nessa vida as suas doenças não sejam totalmente curadas, porque a bênção, muitas vezes, a bênção que eu digo, nós aqui somos pecadores e somos seres falíveis. Apenas nas mansões celestiais, apenas no céu, apenas com Jesus nós vamos nos livrar de todas essas doenças. Para fechar, eu queria encerrar com, aí mesmo em João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, muito conhecido: não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também, na casa de meu pai há muitas, se assim não for, eu vou luteria, vou preparar-vos, lá sim, queridos, lá você não vai precisar de médico, porque Jesus vai ser o médico, você não vai ter doença, você não vai ter problemas lá, né? Você não vai sentir frio, não vai sentir calor, não vai precisar de polícia militar, nem da minha profissão lá não vai precisar, porque Jesus vai ser o professor, né? Marisa está rindo, diretor de escola, nada disso. Lá sim vai ser tudo perfeito. E eu queria que você estivesse lá. Eu queria, além de dar um abraço de Jesus, eu queria também te cumprimentar, dar um abraço apertado em cada um de vocês, e viver eternamente com vocês. Eu queria só finalizar fazendo a seguinte pergunta para você. Você gostaria de, a partir de hoje, quando você estiver com seus problemas mais difíceis, aqueles problemas que você não consegue resolver, e mesmo aqueles que você consegue resolver, de colocar nas mãos de Deus, de orar, de pedir a Ele sabedoria para te ajudar a resolver esses problemas? Eu gostaria de ver as mãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ouvir agora mais uma vez a Rebeca. Deus seja louvado.